Programa porque o nosso tema agora é autoliderança. Como funciona e qual a importância para a carreira? Para conversar com a gente sobre este assunto, eu recebo a super mentora Eliane Gavasso. Boa tarde, Eliane, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Vamos lá, de autoliderança. Vamos lá, de autoliderança. Primeiro, Eliane, vamos lá. Pelo nome, autoliderança, a gente já tem uma noção, né? Liderar a nós mesmos? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, aí, trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, a gente vê muito nessa busca da gente liderar o meio, liderar equipes ou meio empresarial, como você citou ali no início. Mas aí, o que eu vou percebendo conforme eu vou trabalhando? Que sempre está muito na gente. E aí entra a autoliderança, por quê? Eu gosto de fazer uma analogia como um computador. Hoje está mais próximo da gente, mas mesmo assim, quantos computadores, quantas máquinas, quantos celulares a gente tem, onde a gente mexe, mas a gente não conhece com profundidade, não conhece realmente todas as funções que ele tem. E aí a gente vai tateando, né? Vai indo ali no automático, vai se virando. E muitas vezes é o que acontece com a gente também. O que é esse se virando? A gente vai agindo no automático, a gente vai achando melhor, eu acho que eu vou fazer assim com o meu liderado. Tem um comportamento que de repente eu percebo em mim que não está legal ou que não me ajuda, que às vezes me sabota. Às vezes a gente pode ter consciência dele, muitas vezes a gente não tem. Só que daí a gente fica repetindo aquilo. A gente às vezes ouve o feedback das pessoas e a gente não acredita, não aceita, não é comigo, a gente não consegue entender o que a pessoa está nos dizendo. Então, quando a gente fala de autoliderança, passa por conhecer a si próprio, a sua máquina, digamos assim, né? Suas características de comportamento, seus valores pessoais. Na prática, Eliane, então como é que funciona a autoliderança na prática? Assim, o que a pessoa tem que fazer? Então, ela começa com essa questão, deixa eu fazer um mapeamento de mim mesma, né? Deixa eu conhecer, através de perfis comportamentais, de avaliações, de cursos como o Enneagrama, por exemplo. Então, assim, isso falando de um senso prático, né? Então, ela vai conhecer, ela vai entender, bom, se eu tenho esse perfil comportamental, ele me dá determinadas tendências de comportamento. E com isso, a pessoa consegue até fazer um alinhamento com os seus sonhos, com os seus objetivos, com os seus projetos. A pessoa entende, muitas vezes, por que determinadas coisas que ela faz são muito desafiadoras, ou outras, por que eu tenho essa facilidade? Quando se fala com relação aos outros, nivela a expectativa. Porque quando a gente se conhece, automaticamente a gente passa a entender qual é a nossa relação com os outros, qual é o nosso posicionamento no mundo. Então muda muito assim, a perspectiva a partir do nosso ponto de vista e com a leitura do outro também. O que pode isso impactar depois? Eu estou desenvolvendo a minha autoliderança, o que isso pode impactar, por exemplo, na empresa, no time, naqueles que são liderados? Nossa, começando pela própria pessoa, é um bem-estar. Eu gosto de usar muito o termo consciência, autoconsciência. Então, a pessoa ela passa a criar, como é que eu vou falar assim, dar significados adequados assim, para situações. Por exemplo, ela interpreta de acordo com o ponto de vista dela. Com relação a pessoas, ela passa a enxergar além daquele comportamento aparente. Então, ela entende porque aquilo é uma tendência da pessoa e aí ela consegue acertar a comunicação dela. Não é que ela vai sair aceitando tudo, mas ela direciona de uma maneira assertiva. E com ela, a grande questão são as suas escolhas. Porque quantas vezes a gente não se vê no meio de encruzilhadas ali para tomar decisões, inseguranças, ou toma decisões erradas, depois tem que voltar atrás. Então, você ganha tempo, você ganha uma perspectiva diferente. Aquela autoconsciência é o quê? Você aprende a se auto-perceber e aí, para o resto da vida, vão vindo acontecimentos onde você consegue se autorregular e direcionar. É como se fosse assim, um nível de inteligência emocional aumenta, né? Gerencia essas emoções, gerencia realmente para aquilo que você quer ir. Você para de agir no automático, você começa a entender, eu consigo ir por esse caminho, eu vou ter tal resultado, por esse eu vou ter outros. Vão ter problemas ainda? Vão ter umas resbaladas? Vão. Só que a tua maneira de lidar com isso também é diferente. Você retoma mais rápido, você tira o aprendizado disso de uma maneira diferente. Olha, eu não sei agora se é essa palavra, mas, por exemplo, assim, é mais fácil a pessoa desenvolver a autoliderança ou ela desenvolver a liderança para com os outros? Liderar. Eu diria que está interligado, né? Porque assim, eu trabalho com as duas linhas aí de mentoria, né? Mas mesmo quando a pessoa me procura para trabalhar a liderança da equipe dela, seja lá na empresa ou através de uma mentoria online, muitas vezes, acaba passando por ela. Porque a gente tem técnicas, sim, que ajuda a lidar bem com o grupo, ajuda o pessoal a buscar meta, a lidar com os processos na empresa. Só que sem passar pelo teu processo de você se entender, se você saber como que você se posiciona perante essa equipe, é muito mais desafiador. Porque eu gosto de dizer assim, que o conhecimento técnico, aquela informação técnica, ela está disponível para todo mundo, ela é igual para todos. Mas a forma que a gente lida com isso está no nosso comportamento, na nossa mente. Então, por isso que se passa por um processo de autoliderança, como eu falei lá do computador. Primeiro eu entendo
Agora eu vou usar esse computador para fazer interligação aí com outras interfaces, digamos assim. Interfaces. Agora pode ser o seguinte, as pessoas estão assistindo, falam assim, Patrícia, mas eu não tenho liderados, eu não trabalho como gestora, por exemplo, de uma empresa, ou gestor em uma empresa, não exerço cargo, né, dessa hierarquia. Mas é importante para mim também ter essa autoliderança? Com certeza, porque todos nós vamos estar buscando algo, né? A gente sempre busca um resultado, um sonho. Mesmo no ambiente familiar, né? Qual que é o teu sonho, né? O que faria diferença para você na sua vida hoje? Eu trago essa pergunta porque às vezes a gente entra num cotidiano, né? No automático. Então, de repente, hoje eu estou em casa, estou cuidando do meu lar, dos meus filhos, mas eu gosto muito também de fazer analogia, que a liderança que a gente faz com os filhos, ou mesmo na nossa vida, ela vai refletir e ela é muito parecida com o que se faz na empresa, porque o jeito que a gente é igual em qualquer lugar. Tem como se a pessoa ser duas, uma na família e outra no trabalho. Eu brinco que na empresa a gente é até mais polido um pouquinho, né? Do que em casa a gente solta mais o verbo, vamos dizer assim. Mas é a mesma situação, é o mesmo perfil. Então, você pode ser líder de você sim, começando a observar o que você deseja para você. Será que você sabe o que você deseja? Eu falo isso porque eu converso com muita gente, né? Eu vejo que muitas pessoas não sabem. Se eu falar assim, pega uma folha de sulfite agora, você que está me ouvindo, e faz um desenho do que é o teu sonho. Um sonho material, um sonho pessoal, uma viagem, um sonho talvez num relacionamento afetivo. Enfim, será que as pessoas têm isso? Claro, gente, muitas pessoas não têm. E aí entra a autoliderança. Por que eu estou aqui? Aonde que eu quero ir? Para que eu faço o que eu faço? Então, a autoliderança, às vezes você vai começar a falar alguns nãos. Certo. Você vai falar alguns sims para você. Né? Então, o que eu faço? Aquele tema que a gente foi falado hoje da autoestima no primeiro momento, isso tem tudo a ver com a autoestima também, né? De você se priorizar, se colocar, mas fazendo essa ligação com as pessoas, né? Tendo assertividade nessa questão do relacionamento. Isso não tem a ver com, sei lá, porque às vezes a gente está tão habituado a entender que a gente tem que ceder, que a gente tem que fazer pelo outro, que parece até uma arrogância, né? Parece até assim... Falar algum não ou fazer por você. Não, isso não é... Isso é uma questão de você priorizar, porque assim, se você estiver bem, né? Vamos pensar a mãe que está nos ouvindo, né? Uma empreendedora que está aí com multifaces e mais a maternidade. Se você estiver bem, o que você vai estar transmitindo para quem está em volta? O que você vai estar inspirando? E a autoliderança também é isso. Porque daí, se a gente leva para a liderança tem muito a ver com inspirar, né? A gente querer seguir, a gente querer saber, a gente perceber que aquela pessoa tem conhecimento para agregar. Nossa, eu gosto de ver lá o story da Patrícia, por exemplo, porque eu vejo, o que a Patrícia faz aí quando ela não está aqui no vitrine? Tudo isso é inspiração. Né? A Patrícia não sabe estacionar o carro. Ontem, que acompanhou meus stories, descobriu isso. Fugir de 2 vagas de estacionamento, mulher, não deu certo. Então, mas uma hora a gente aprende a autoliderança de liderar o carro e estacionar. É isso aí. E lidar bem com essas situações. Claro. Assim, aqui tudo bem, não precisa ser a estacionadora de carro stop. Mas lá no meu programa eu estou inspirando. Ou quando a Patrícia fala isso, ela está conectando com quantas pessoas, né? Então, realmente, é você saber quem é você, vamos dizer assim. E para quê e por quê? Porque a responsabilidade da nossa vida é só nossa, né? E quantas vezes a gente terceiriza? Na correria, porque sei lá, a nossa economia, porque o familiar. Eu vejo assim, quantas mulheres se tornam empreendedoras por causa dos filhos, porque elas não querem voltar para o mercado de trabalho, querem acompanhar os filhos. Mas, por outro lado, quantas outras colocam o filho como uma desculpa, muitas vezes, de não realizar o que deseja. Então, você vê que tem muito chão aí quando a gente fala de autoliderança. Muito chão, menina do céu. É realmente alguém, fazer um panorama, assim, um diagrama ali da pessoa. Com certeza. Eliane, é sempre tão bom te receber, conversar com você. Se a gente pudesse, ficava a tarde inteira, menina. Mas você tem uns minutinhos, então, pro pessoal de casa, que às vezes ficou com uma dúvida, quer conversar um pouquinho mais contigo, qual que é a tua rede social? Então, é Eliane Gavasso, GAVASSO.oficial. Um prazer receber vocês lá também. Então tá, minha linda, obrigada. Até a próxima. Igualmente, até a próxima.